Bem-vindos a todos a esse nosso tempo, do tempo da reunião do povo de Deus, nosso tempo aqui, reunidos neste lugar para celebrar perante o Senhor nosso Deus. Na história do povo de Israel, houve um momento em que eles experimentaram profunda tristeza, como se estivessem sendo desprotegidos e desamparados por Deus. Lá se foi o povo levado cativos para a Babilônia. E um tempo do tempo de Deus para este cativeiro, ele se cumpriu. E quando o tempo se cumpriu, e o povo então, entendendo que Deus os estava trazendo do cativeiro de volta para a sua terra, voltando para Sião, o Salmo 126, apenas para introduzir esse nosso momento, na introdução do culto, da pregação da palavra hoje à noite, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, Salmo 126, é a poesia da palavra de Deus, neste Salmo 126, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então, o texto diz, se dizia entre as nações, veja lá, o que é que as nações estavam, ao referirem-se a Israel, dizendo deles, grandes coisas fez o Senhor a estes, amém? Grandes coisas fez o Senhor a estes. E o versículo seguinte, o salmista então poeticamente diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então podemos aguardar no momento do desfecho de Deus, coisas alegres, porque aquilo que Deus pelo seu povo realiza, as nações diziam que eram grandes coisas, grandes feitos do Senhor, em favor, em benefício do seu povo. Por isso que Lamentações de Jeremias muito bem pregou, bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a salvação do nosso Deus. É Deus quem peleja, melhor dizendo, luta pelo seu povo. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército. Então, a nossa confiança, a nossa dependência, o nosso ato de descansarmos, como eu bem mencionei a semana passada, não é proveniente esse nosso ato de confiança, certeza, descanso, quando nós olhamos para tão somente as circunstâncias. Não é que você não vai olhar para as circunstâncias, mas olhando para as circunstâncias, enxergue além das circunstâncias o Deus que manifesta o seu agir, a sua providência. O inimigo pode zombar, escarnecer, mas quando Deus entra em ação, ele mesmo indaga do seu povo, operando eu, alguém pode me impedir? Ninguém. É esse Deus que nós nos prostramos, reverenciamos e o servimos. E devemos servi-lo com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar-vos a Ele com cântico. Então Israel, nesse momento do Salmo 126, compõe-se um cântico. Eles estão alegres. Deus interveio na causa deles e deu-lhes a vitória. Amém? O nosso Deus é o Deus da vitória. Em Cristo Jesus, nós somos mais
do que vencedores, Romanos 8:37. Já depois eu coloco lá, já mencionei uns 4, 5 textos nessa nossa introdução aqui. Nós estamos estudando sobre princípios da fé na Bíblia, e para hoje, um trio, 3 preciosas virtudes se unem, dão as mãos: fé, amor e esperança. Muito apropriada essas virtudes, para delas falarmos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. O nosso viver, já disse para você, ele surge na vida cristã pela fé. Fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nota-se então, fé que vem de Deus pela sua palavra, levando o pecador perdido a entender que ele precisa de Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, porque é um texto que aparece as 3 virtudes. Eu ainda não estou indo diretamente para a primeira carta aos Tessalonicenses, embora seja o meu empenho pregar em 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Eu vou ficar um bom tempo aqui, mas já estou chegando. Quando terminei a série de pregações, de mensagens no Salmo 23, eu fui para algumas mensagens da palavra de Deus, algumas que dão tanto alento ao meu coração em dado momento que nós estamos vivendo agora, como por exemplo quando pregávamos sobre Ziklag, do desespero ao triunfo. Então, até publiquei recentemente essa mensagem, e você lá aprendeu comigo que entre o povo de Deus e com o povo de Deus, ainda que exista um tempo de tristeza, profunda tristeza, que você venha chorar até não ter mais força, além da tristeza, piorando um pouquinho mais a situação, tempo de perda. Do tempo de perda a um tempo de perigo pessoal, tem sempre um tempo de se animar, de se fortalecer no Senhor, amém? Tempo de buscar o ânimo que Deus tem em grande proporção para nos entregar. Está lá Ziklag, do desespero ao triunfo. E evidentemente nós passamos, lembra que eu disse para você, Deus prova a nossa fé. A nossa fé é provada, ela é testada, ela é avaliada, ela vem para a provação. A Bíblia está cheia de exemplos disso, não é para enfeitar as páginas da palavra de Deus, mas para você entender, Deus quer tratar conosco nessa área da nossa vida, quer levantar um despertamento entre o seu povo. Nós muitas vezes lemos de um povo perseguido, de um povo enfrentando tribulação, aflição, e parece que nós não entendemos uma noção exata do que eles estavam vivenciando, até que Deus permite que um pouquinho do que eles passaram chegue também a nós, tá ok? 1 Tessalonicenses, aquela igreja estava enfrentando um tempo de provação, eles estavam, aliás, até o momento de introdução do evangelho com eles, mais para frente nós vamos falar sobre isto, foi um tempo bastante agitado, em que uma frase se fez ouvir em alto e bom som a respeito dos pregadores da palavra, Paulo e Silas. Estes que têm revirado o mundo de pernas para o ar, ou alvoraçado o mundo de pernas para o ar, também chegaram aqui. Em grande tumulto e transtorno, assim foi a chegada do Evangelho em Tessalônica.
Ok, vamos lá. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, apenas o versículo 3. Lembrando-nos, Paulo está falando com os Tessalonicenses aqui de algo muito importante na vida cristã. Lembrando-nos sem cessar. É uma lembrança que Paulo continuamente estava trazendo em consideração na sua vida. Da obra da vossa fé. Obra é trabalho. O que a fé dos crentes tessalonicenses em destaque de operação de trabalho é algo incrível. Do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O amor do Senhor por nós é um amor eterno. O Senhor nos atrai com amorável benignidade, nos trata com bondade, cuida de nós, se aproxima quando estamos em desespero, em angústia, abatidos. Há um fortalecimento que vem do Senhor para as nossas vidas. Esta igreja, este povo aqui, aqueles que conosco estão na transmissão, podem certificar, através da palavra do Senhor, que Tu és o Deus fiel, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, o Rei que se assenta num trono de majestade e glória. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Te louvamos, te bendizemos e rogamos o auxílio, a palavra a mim sendo dada no abrir da minha boca, para a pregação, para o ensino, para a devoção da palavra do Senhor nesta noite. Nos entregamos, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, eu aqui, você aí, desenvolvendo a mensagem dos princípios da fé na Bíblia, falamos da nossa arma de defesa, que pode, este chamado escudo da fé, apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando sobretudo o escudo da fé. E eu levei você a entender 3 áreas que nós precisamos exercitar a nossa fé, porque são áreas reais da nossa vida. Precisamos usar essa arma de defesa chamada fé, confiança, convicção, contra os dardos inflamados do maligno, dardos da dúvida, dardos da incredulidade, da descrença e também do temor, do medo. Tenho mostrado para nós aqui, e qualquer pessoa que porventura venha ouvir as mensagens aqui pregadas, que quem cuida de nós, a nossa dependência, a nossa vida, o nosso viver, não importa a idade que tenhamos, precisamos de depender, buscar auxílio, ajuda, socorro bem presente na angústia, nos vem do Senhor, amém? Do Deus bendito. Eu tenho mostrado, através da palavra e pregado, que Deus tem nos revestido dos recursos que nós precisamos, enquanto estamos
nessa chamada breve preparação para a eternidade, em que os anos da nossa vida, do nosso viver, vão somando, o envelhecimento vai caindo sobre nós, e mais perto estamos de partir para a eternidade. A Bíblia nos ensina que o homem está ordenado em Hebreus 9, 27, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Enquanto estamos na trajetória da vida cristã, vivendo a vida cristã, a salvação é pela graça, por meio da fé, fé que vem do ouvir da palavra de Deus, aquele crer que leva a pessoa a invocar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, a pregação da palavra de Deus, ela percorre, ela é para ser levada até aos confins da terra. Todas as nações precisam conhecer que há um Salvador e que há uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus. E Deus deu prova disso, depois de ir à cruz e padecer, Cristo ressuscitou dentre os mortos, apareceu por 40 dias entre os seus, assunto aos céus, está agora assentado à destra do trono de Deus, e pela fé, Ele é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Estou levando você a entender o quão é importante essa virtude, para daqui a pouquinho você ir para um outro âmbito comigo, de algo que deve estar em maior excelência do que a fé. Mas deixe-me destacar também algo para você. O apóstolo Paulo muito bem empregou um fato na vida dele. Paulo, como você vive a vida cristã? Ele diria: eu vivo pela fé. Esse viver que eu tenho agora é pela fé. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Ele se considerava uma pessoa que, tal como Cristo foi à cruz crucificado, se entregou para fazer a vontade de Deus nesse sentido. Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo estava vivendo através da vida do apóstolo Paulo. Ele diz: e o viver que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em mim. Nós cantamos aqui: Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, Cristo vive em nós. Você lembra quando eu mencionei para você, eu creio, foi o Adoniran Judson, acho que sim, se eu não estiver enganado, eu nem sabia que eu ia mencionar sobre ele, indo para a estação para pegar o trem. Eu acho que é o Adoniran Judson. Se não for, a semana que vem eu faço uma correção para você. Se não for, mas eu acho que possível tenha sido ele. Ele e um outro homem, apressados para pegar o trem, que logo partiria. Aquele garoto aleijado que estava na banca, deficiente. O primeiro homem vem correndo, esbarra na banca, derruba tudo para o chão, nem para, continua correndo para pegar o trem. E este servo do Senhor chega, cata as coisas, coloca na banca, pega o garoto, coloca ali, e ainda coloca alguns dólares, dizendo: filho, isso é para cobrir os prejuízos. Ele vai então, vira as costas e começa a andar, e o garoto coloca a mão assim na boca e grita para aquele homem: ei, você é Jesus Cristo!
E aquele servo do Senhor devagarzinho vira para trás e responde: não, mas eu quero fazer exatamente o que ele faria se estivesse no meu lugar. Eu digo aí que é uma personificação, a pessoa de Cristo em você. E Paulo diz: Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual se amou e se entregou a si mesmo por mim. Não sei, o apóstolo Paulo tinha uma observação, uma concepção assim, dá a impressão que ele parava de vez em quando e falava assim: Deus, eu sou o pior dos pecadores, e dava um salto para cima e dizia: Cristo me salvou, eu tenho em Cristo um Senhor, eu amo o meu Salvador. Dá a impressão disso. E como que fé é uma palavra, essa virtude é favorita do apóstolo Paulo. Você vai ler a Bíblia, ele vai estar falando sobre isso. E ele começa a carta com os Tessalonicenses, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Você tem uma ideia? A igreja em Tessalônica foi destacada como igreja exemplar. Sabia disso? Uma igreja exemplar. E de imediato Paulo destaca essas 3 características que aquela igreja tinha. E no capítulo 3 ou 4, acho que capítulo 4, depois de falar sobre santificação, quando ele entra no terreno do amor, não é necessário escrever-vos a respeito do amor, porque vós estáis instruídos por Deus. Era incrível. Na prática, o comprometimento daquela igreja com a vida cristã. Uma igreja que fez soar a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Paulo diz: a vossa fé para com Deus se espalhou. Você já imaginou? A convicção da palavra, salvação em Cristo, começou a se espalhar por todos os lugares, de tal maneira, diz Paulo no versículo 8, que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus, a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Igreja exemplar. Vou até acrescentar agora, para o nosso estudo, que vai começar logo já por esses dias: igreja exemplar, fé, amor e esperança. Essas 3 virtudes que pairava, que era o destaque, que destacava o testemunho daquela igreja, daquele povo. Viver para a fé. Fé é uma palavra, uma virtude favorita do apóstolo Paulo, mas tem uma consideração importante que nós temos que atentar. Você sabe que das igrejas do Novo Testamento, igreja problemática, de contendas, de brigas, de uma série de problemas, igual a igreja de Corinto, é difícil você encontrar, mas aquela igreja levou o apóstolo Paulo a tratar com eles e tentar colocar a casa em ordem. Era uma igreja que valorizava muito os dons espirituais, principalmente falar em línguas. Mas havia dissensão na igreja, ao ponto de irmão levar irmão ao tribunal. Igreja com facção de 4 partidos. Tinha lá o eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e também o partido, eu sou de Cristo. E Paulo trata, eu acho bom você ler primeiro aos Coríntios, com esse pensamento, com essa consideração. Uma igreja problemática.
Nunca vi tanto problema na nossa igreja quando, há anos atrás, o pastor começou a pregar expositivamente em 1 Coríntios. Cada vez que ele estava no texto, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas coisas. 1 Coríntios. E Paulo trata com eles. Mais importante, naquela época, a existência, da maneira como os dons eram praticados, Paulo falou: procurai com zelo todos os dons, mas principalmente profetizar. E aí chega no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, Deus dá uma palavra de revelação para o apóstolo Paulo, escrevendo a carta, irmãos. Paulo começa dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse essa possibilidade de falar a língua dos anjos e dos homens, tivesse uma língua tremendamente erudita, capaz de expressar de uma maneira incrível, e eu não tivesse amor, nada seria. Seria como metal que soa, ou o sino que tine, ou seja, apenas barulho, nenhum aproveitamento, não tem aproveitamento algum, é apenas barulho. Se dada fosse essa possibilidade e não tivesse amor, é apenas barulho, ou do metal que soa, ou do sino que tine. Quando ele, fazendo essa observação, ele coloca algo tremendo e compara com algo insignificante, tem valor. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todo o mistério, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Imaginou? Fé que transporta montes, dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mas não tem amor, nada seria. Quer ver? Paulo vai mais profundo ainda. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você percebe comigo algo muito importante aqui? A necessidade do amor, a importância do amor. Quando você trata da questão de fé, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Não dá para desconectar, separar. Quando eu e você atentamos para uma pessoa espiritual, para uma pessoa cheia do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra de maneira muito simples o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Basta que leiamos Gálatas 5:22, volta lá um pouquinho, poderia até falar sem abrirmos a Bíblia, mas vamos lá, Gálatas 5:22. O que é uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Volta umas páginas aí. Depois de falar das obras da carne, tem um mas o fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Vamos entender aqui o que é fruto do Espírito. Alguém aqui, quando você tiver a oportunidade, quem gosta de pocã, tangerina, você conhece pocã, você conhece tangerina. Quando você descascar uma pocã, uma tangerina, por gentileza, conte quantos gomos tem a sua pocã. É um fruto que poderá ter 9 gomos. Se tiver 9 gomos, você fala assim: essa aqui é a minha pocã, fruto do Espírito.
similar, semelhante. Qual é o primeiro aspecto do fruto do Espírito? Olha ali, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor. Depois vem gozo, terceiro, paz, quarto, longanimidade, a condição de você suportar, ou paciência, quinto, benignidade, bondade, aí vem fé. Fé está quase no final, mas está lá. Mansidão, temperança. Este é o mandamento, 1 João 3:23, devemos guardar o mandamento. João diz que creiamos no nome de seu Filho e amemos uns aos outros. Amor é um caminho excelente, é um caminho de excelência. 1 Coríntios capítulo 13 eu mencionei para você, os primeiros 3 versículos que descreve a necessidade do amor. Depois Paulo vai falar da natureza do amor, e depois Paulo vai falar da permanência do amor, porque fé e esperança um dia não vai mais existir, vai prevalecer o amor. Então a necessidade do amor, ela é tremenda. Imagine você ter fé, capaz de realizar feitos extraordinários, mas não tiver amor, nada disso tem valor. Nada disso seria. Isso então nos desafia, a mim e a você. Qualquer pessoa enchendo-se do fruto do Espírito, que tem 9 aspectos, o amor vem em primeiro, há uma importância tremenda. E João vai dizer: amemos por obra e verdade, não apenas de língua. E nós muitas vezes falhamos neste aspecto, e o apóstolo Paulo dizia assim, para a igreja: cada vez amando-vos mais e sendo menos amado por vocês. Amor. E o amor que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios capítulo 13, deixe-me dizer para você que amor é este de onde ele vem. Que amor é este e de onde ele vem. Eu lembrei agora de um título de uma música interpretada pelo cantor Nelson Ned. Que amor é este e de onde ele vem. Do Nelson era só que amor é este. Mas de onde vem esse amor de 1 Coríntios capítulo 13? Que amor é este? Como é que é chamado este amor? Como é que esse amor é definido na palavra de Deus? Lembre que eu disse para você que Deus coloca diante do seu povo disponível todos os recursos para que nós vivamos pela fé da melhor maneira a vida cristã. Abra lá comigo em Romanos capítulo 5. Tanto a fé quanto o amor vem de Deus. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Depois de Atos, a epístola de Paulo aos Romanos. É Paulo por tudo quanto é lado. É Paulo em Gálatas, é Paulo aos Tessalonicenses, é Paulo aos Coríntios, é Paulo em Romanos. É revelação de Deus para ele. Olha lá. Tendo sido, capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, justificação não é por obras, é pela fé, temos paz com Deus. Anteriormente, quando estávamos perdidos, sem a salvação em Cristo Jesus, éramos inimigos de Deus. Agora, fizemos as paz com Deus através de Jesus Cristo. Olha lá, paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo vai colocar agora aqui uma escada. Nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança. Olha a esperança aqui, amados. Você tem fé, você tem esperança neste texto. E agora o versículo 5:
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que amor é este? Amor divino, amor que vem de Deus. Tem um nome para este amor, amor ágape. É este o amor. Tem filéu, tem ágape e tem eros. Eros é o amor sexual. Filéu é o amor de amigos, entre amigos. O amor ágape é o amor divino, é o amor que vem de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso que aquele primeiro aspecto que aparece lá do fruto, é um fruto, viu? Do fruto do Espírito, é esse amor aqui, amor ágape, amor divino, dado para o corpo de Cristo, pelo Espírito Santo. A condição que a pessoa pode amar com amor divino. É este amor que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que ele pudesse falar a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, que amor? Amor ágape. Seria como metal que soa ou como sino que tine. Este amor, tanto quanto a fé, vem pelo Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E o amor é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que nos foi dado? Porque no momento da conversão, no momento da obra salvadora, redentora, o Espírito Santo vem habitar no corpo do homem, da mulher, vindo à salvação em Cristo. E agora então, eu e você, quando recebemos Jesus, o nosso corpo é templo, morada, habitação do Espírito. E digo-vos que esse Espírito tem ciúme. Habitação, morada do Espírito Santo. É esse Espírito habitando no meu corpo, morando, residindo, que milita contra a carne. Então a obra do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que traz convicção ao meu coração. É este Espírito Santo que leva iluminação da palavra para a nossa compreensão. Veja bem, temos todos os recursos de Deus. Mas se eu tenho uma dificuldade para aprender, eu tenho uma dificuldade para ler a Bíblia, eu tenho uma dificuldade nessa área aqui, eu também tenho, mas eu tenho Espírito Santo, eu tenho Deus agindo em mim, eu tenho a obra de Cristo em mim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está com eles, ou que está lá fora, ou que está com o mundo. Amém? Nos foi dado tudo o que diz respeito à vida e piedade. Deveríamos ser pessoas mais gratas a Deus. Deus, obrigado pela capacidade que vem do Senhor para ler, para estudar, para meditar na palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela capacidade para aprender na tua palavra. Não é que você é inteligente, é que Deus está derramando a inteligência da palavra dele em você. O povo de Deus é um povo que o escritor de Provérbios diz que é um povo inteligente. Israel deveria ser conhecido como um povo inteligente, um povo em processo de aprendizado, aprendendo de um Deus que com sabedoria, que com inteligência criou tudo que existe, tudo que há. Não deveríamos ser como necios, como tolos. Um povo inteligente, um povo que recebe o aprendizado, que Deus tem acercado de recursos e condições. Paulo diz, a minha capacidade vem de Deus. Não que sejamos por nós mesmos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus.
Quando eu vou orar, me preparar para pregar, eu oro: Deus, fale comigo na tua palavra. Eu estava mencionando um milagre de Deus na minha vida. Dos milagres, este foi o maior. E uma bênção, irmãos. Sábado à noite, domingo, o dia todo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e por último na quinta-feira. Em 6 dias, Deus me deu a capacidade, a condição vinda dele, de memorizar, creio eu, se não estou errado na contagem, 196 versos da palavra. Depois você faz a avaliação, eu vou contar melhor depois para certificar, mas 10 capítulos da Bíblia em 6 dias. É milagre. Eu não consigo isso por mim mesmo, ainda que tivesse apenas 17 anos. Tudo começou quando alguém dizia: vamos participar de um concurso bíblico num acampamento, e era o meu primeiro acampamento. Memorize. A pessoa passava de moto por mim e gritava assim: memorize. Ele queria que eu memorizasse, porque naquele ano, no mês de janeiro, eu tinha memorizado o Salmo 37. Já havia memorizado alguns versículos da Bíblia, mas quando eu fui para o Salmo 37, foi uma bênção. Começar o ano memorizando. E depois, aquele período, daqueles 6 dias, irmãos, até hoje, quando eu olho para certos textos da palavra, e principalmente em Timóteo, eu lembro 37 anos atrás, horas e horas e horas, convivendo com textos e mais textos e mais textos. Eu achava incrível aquilo, ultrapassou a minha própria vontade, era algo extraordinário, impressionante. Mas Deus tinha um propósito para tal intento. No período da mocidade, o combate Davi e Golias, eu tinha familiarizado com todo o teor do texto. E hoje eu digo: obrigado, Deus, porque isso me ajuda muito no presente tempo. Ajuda muito, porque às vezes eu estou sem a Bíblia, sem o celular com o texto da palavra, mas o Espírito Santo traz a palavra na minha mente. Às vezes eu falo assim: Senhor, tem aquele versículo tal, eu não estou conseguindo trazer uma visualização dele, dá-me a graça, Senhor. E aí o versículo tem uma clarificação tremenda e vem à mente. Detalhe, amados, Jesus disse assim: não fiquem preocupados quando vocês tiverem que fazer uso da palavra perante as autoridades, porque o Espírito Santo vai capacitar vocês, vai fazer você lembrar. O que é que você lembra? Aquilo que você já colocou no seu pensamento, na sua mente e no seu coração. A Bíblia, Jesus disse que da abundância do coração fala a boca. Amém? Aquilo que você coloca. Então hoje eu tenho um processo que eu gosto de praticá-lo por 25, 30, 40 horas, se tiver oportunidade. Meditar. Meditação. Comece a meditar. Ler um texto e fazer uma reflexão. Ficar pensando, analisando tal texto, tal situação. Às vezes a gente tem a impressão que em dada circunstância fomos abandonados por Deus, nos largou sozinho no campo de combate e o inimigo está lançando os seus dardos. Não. A promessa absolutamente solene do Senhor Jesus: não estamos sozinhos nem desamparados. É-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Tentaram destruir Jesus, destruir a palavra de Deus, destruir o povo de Deus.
Não é para temer quem pode matar, tirar a vida física. É para temer aquele que pode lançar no inferno a alma do pecador perdido. Esse tem que temer. Mas, conforme a palavra nos ensina, o Senhor está conosco. Amém? Ainda que eu ande pela vereda, como que é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tenho a tua vara, a Bíblia, a palavra de Deus é vara, e o teu cajado me consolam. E como nós precisamos dessas considerações nos dias em que nós estamos vivendo, da incerteza, da descrença, da dúvida, do temor, podemos lançar a nossa confiança no Senhor. Amém? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, amor que é o amor divino que foi derramado pelo Espírito Santo em nossas vidas, Espírito Santo que habita em nós somos templo do Espírito Santo. Há possibilidade, há recursos para isso, de você se encher do Espírito Santo, e o primeiro aspecto do fruto do Espírito é amor. Alguém diz assim: Jesus quer amar através de você. Deus quer amar através de você. Eu vi um rapaz dando um testemunho, que alguém tinha batido no carro dele. Vai lá, alguém bateu no seu carro. Ele disse: o carro é material. Depois eu vejo isso. E veio outro, olha aquele rapaz funcionário da empresa tal batendo no seu carro. E vai lá, ele não foi. Falou: depois eu vejo isso no salão de barbeiro onde trabalhava. Quem chega lá por último? O rapaz que tinha batido no carro dele. Estava lá fora reunindo forças para poder falar com ele. Ele chegou e disse para o rapaz que foi se apresentar, dizendo que tinha batido no carro, falou: vai em paz. Mas se eu leva no funileiro, eu vou parcelar e vou pagar e tal. Ele diz assim: vai em paz. E aquele rapaz entrou no salão, sentado ali, começou a chorar. A Bíblia diz chorar com os que choram, então ele foi chorar com o rapaz e consolar. Ele falou para ele, estava num dia muito difícil, não dormia direito porque tinha um filho com problemas, e o filho se debatia, ele tinha que acalmar o filho, e ele tinha dormido mal, estava mal, mas ele contou algo. Ele estava buscando algo do agir de Deus na vida dele. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, se o Senhor tem algo para mim, manifesta, me dá um sinal. E ali foi o sinal. Quando o rapaz o tratou assim, eu fiquei imaginando, se eu tivesse no lugar daquele rapaz, eu já ia correr para lá e ver o que havia acontecido, o estrago. E as pessoas dizendo assim: você tem que ir lá cobrar, você tem que fazer coisa. E ele procedeu de uma maneira que, dando testemunho, o rapaz, era aquilo que o rapaz precisava, estava algo, uma manifestação de Deus na vida dele. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, em 1 João capítulo 3, eu acho que lá para o verso 19 ou 20, como estará nele o amor de Deus? Como estará em nós o amor de Deus? Se o teu inimigo pedir pão, pedir água, dê, porque você vai estar amontoando brasas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Acha lá, Romanos 12, 21. Eu tento em casa, quando eu vou ver a mensagem, colocar todos os textos, mas não é fácil, viu?
Se você também fizesse isso e ouvindo, chegou num texto aqui, vamos colocar o texto. Vários textos da palavra de Deus, seja alguém menos. Eu tenho para nós, irmãos, essa questão muito destacada em 1 Coríntios, a necessidade do amor, a importância do amor, para depois falar da natureza do amor, porque depois ele vai escrever, ele vai dizer assim, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não trata com leviandade, o amor, ele vai começar a mostrar as características do amor, dos versos 4 a 7, no 7 vai dizer assim, amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero tratar semana que vem na natureza do amor e também na permanência do amor, porque diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sabe que eu estou balançando a Bíblia aqui? Eles não tinham a palavra como nós temos há muito tempo, depois do Apocalipse. Está aqui. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Já viu como é que menino é? De vez em quando eu vejo em alguns adultos atitude de criança. Se você contraria a criança, vou contar para minha mãe, vou contar para o meu pai. Qualquer coisinha que acontece, pai, mãe. O adulto não faz assim, não age assim. O adulto resolve, opa, peraí, você extrapolou aqui comigo, vamos resolver a questão. Mas tem as crianças que agem como criança ainda hoje. Eu vou contar para fulano de tal. Criança. Falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo diz, porque agora vemos em espelho por enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Amém? A semana que vem, natureza do amor e permanência do amor. Vai chegar um momento, você não precisa mais de fé. As coisas, fé não é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você vai ter alcançado o que você esperou e vai ver o que você tinha como prova das coisas que não se veem. E aí a esperança? Chegou lá. Mas o amor, nisso todos vós serão conhecidos como meus discípulos. É a identidade, a carteira de identidade do homem e mulher de Jesus. O amor, a identificação é conhecido pelo amor. Jesus deu prova disso. Na semana que vem, natureza do amor, eu falei sobre a necessidade hoje, e a semana que vem, natureza e permanência do amor. Aí nós vamos falar das características ali da natureza. O que é amor? Sofredor. Vamos entender sobre isto. Amor benigno, amor que não trata com leviandade. O que tem de gente tratando gente com leviandade, você vai entender o que é isso, tá ok? Coloquemos-nos em pé. Fé, esperança e amor. Nós já estamos pisando na carta aos Tessalonicenses, mas ainda não é o começo da epístola, porque eu tenho que contar para você porque que tem esse nome. Hoje chama Salônica, aliás, pode já dar uma verificada aí, vai lendo, vai ver foto de Salônica, é linda. Salônica, na Grécia, é uma cidade que eu teria da vontade de visitar. Se eu pudesse, eu dava uma ida lá essa semana que vem, passava 3 dias lá. 3 dias é pouco, né? Passava uma semana toda lá, 15 dias, melhor ainda.
visitava os lugares, o comércio, o mar que tem ali, o porto, os hotéis de Salônica, tá? É o nome da mulher do Cassander, que era o general a serviço de Alexandre o Grande. Ele é quem fundou essa cidade, deu o nome da esposa dele, Tessalônica. E hoje é mais chamada por, ainda é Tessalônica, mas eles chamam mais de Salônica hoje. E a cidade existe. É uma cidade portuária, uma cidade de um porte grande. Você, quando estuda um pouco sobre essa cidade e você tem a visão de uma cidade como ela era na época, gente, mas esse Paulo era demais, não é? Uma cidade grande como Tessalônica não poderia, num lugar pequeno, pregar o evangelho, mas ele tinha uma estratégia para ir lá em Tessalônica e começar por lá. Tanto é que deu certo a estratégia dele, que era uma estratégia de Deus no campo missionário. Então nós vamos estar estudando todo o texto de 1 aos Tessalonicenses, ok? Fé, amor e esperança. Precisamos desenvolver juntas essas virtudes, porque se você tiver feitos da fé extraordinário e não tiver amor, não tem valor. É triste. Não tem o valor que Deus quer que tenha. É o nada seria, nada aproveitaria. Ainda que você fosse bilionário, trilionário e começasse a distribuir dinheiro para os pobres, imagine você que você entenderia que a quantidade de pobres do Brasil é muito grande, quando a questão é distribuição de dinheiro. Até quem não é pobre vira pobre na hora. Eu também sou pobre. Mas tem muito, não, mas muito que eu tenho é pouquinho perto do que eu posso ganhar. Que o ser humano é um ser que não se contenta, há um descontentamento. Mas, ainda que você distribuísse, que é mais profundo que queimar o seu corpo, ainda que você queimasse o seu corpo e não tivesse amor, nada aproveitaria. Aí ele vai dizer as qualidades, nós chamamos de natureza do amor, esse amor ágape, esse amor divino, que é o amor com que Deus nos ama, ok? Vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, eu quero te agradecer por ser um preletor da palavra do Senhor, um pregador das sagradas letras, das Escrituras, que são divinamente inspiradas e proveitosas para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução, para que o homem e mulher do Senhor ande, viva em justiça, seja instruído para toda boa obra. Agradecemos também, Senhor, por aqueles que providencialmente estão sendo alcançados através da pregação da palavra do Senhor. Quer estejam próximos ou distantes de nós, são alcançados pela transmissão. A palavra não volta vazia, ela vai cumprir o propósito do Senhor. Ó Deus, também rogamos pelo nosso país, Brasil. Queremos que as nações venham dizer no desfecho e do agir do Senhor: grandes coisas fez o Senhor a estes. E nós possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que possamos experimentar no nosso viver a realidade deste salmo da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Amém.
Amém. Tenham todos uma ótima semana, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.